ainda ele segue do versículo 7 até o versículo 17, falando da grandeza de Deus e das limitações e fraquezas do homem. Por exemplo, no capítulo 40, versículo 7, fala assim: seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Porque na verdade o povo é erva. Seca-se a erva, caem as flores, mas a palavra de Deus subsiste eternamente. Segue ali traçando um paralelo entre a grandeza de Deus e a fraqueza do homem, e a pequenez do homem. Por exemplo, no versículo 17 do capítulo 40 diz assim: todas as nações são como nada perante ele. Ele considera-as menor do que nada e como uma coisa vã. Por que Deus traça esse paralelo entre a grandeza de Deus e as fraquezas humanas e a fraqueza do homem? Porque sempre há um pecado recorrente em nós. Há um pecado que é muito costumeiro na vida do homem, que é o pecado de tentar projetar um Deus para a sua vida. Aquele povo, o que eles faziam? Versículo 19, versículo 20. Eles sempre estavam na tentativa de criar uma imagem de Deus para eles. Uma imagem de ouro, bonita, para quem tinha mais dinheiro. Ou fazer uma imagem de madeira. E eles olhavam para aquela imagem e diziam: olha ali o nosso Deus! O nosso Deus aí! E Deus falou: olha, não há comparação entre eu e essas imagens. Não há, porque essas imagens nem sequer andam. Essas imagens não podem fazer nada. No versículo 22, o Senhor fala acerca dele mesmo. O profeta Isaías vai e escreve assim: olha, acerca do Senhor, porque o povo fazia imagens e criava imagens de Deus, mas era um Deus muito pequeno, era um Deus muito limitado, um Deus que tinha imagem, tinha rosto, tinha braço, tinha perna, mas não andava, não podia ouvir, não podia falar, não podia fazer nada. O Senhor olhou e disse: olha, que imagem é essa que vocês querem comparar comigo? Versículo 22 ele diz: ele, o Senhor, é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como uma cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. O Senhor falando dele. Você cria uma imagem de Deus. Já percebeu que dentro da igreja evangélica a gente também cria imagem de Deus? Existe uma imagem de Deus muitas vezes no seu coração. Existe uma imagem de Deus na sua vida muitas vezes que não é o Deus que a Bíblia nos apresenta. Porque muitas vezes nós temos uma imagem de um Deus fraco, de um Deus pequeno, de um Deus limitado, de um Deus que a gente coloca ele num canto e ele tem que ficar no canto porque colocamos ele num canto. A gente cria a imagem de Deus e serve aquele Deus que a gente criou na nossa mente, no nosso coração. E o Senhor fala: olha, eu não sou comparável a essas imagens. Essas imagens não se comparam a mim. Eu sou todo-poderoso. Eu desenrolei os céus. Eu assento no globo da terra. Os homens para mim são como gafanhotos. O homem para mim é como nada. Glória a Deus! E Deus vai comparar o homem. Faz uma comparação entre o homem e a árvore. Porque o Senhor fala: olha, porque o homem, eu corto ele e ele desaparece. Nem como a árvore ele é. Porque a árvore você corta
apresentado pela Bíblia Sagrada, palavra do Deus vivo. Aleluia! Glórias a Deus. Aleluia! Por isso não adianta tentar comparar, não adianta tentar criar algo semelhante a Deus. É por isso também que isso responde uma pergunta de muitas pessoas, muitos católicos, muitas pessoas de outras religiões que julgam a igreja evangélica porque a igreja evangélica não faz imagem de Deus, a igreja evangélica não adora imagem e escultura. Um dos motivos de não adorarmos imagem e escultura de maneira alguma é porque a imagem e escultura nem